processo mundialista. A bola caiu de vez. A imagem do Neymar deitado no gramado. Essa daí chama atenção, hein? Essa aí o pessoal caprichou, hein? Record do México. Neymar se vá a casa, ou seja, tá indo para casa. Viaje com cuidado. E aquela etiqueta de frágil quando você despacha a sua bagagem e tem algo que pode quebrar. O pessoal caprichou do México ali, hein? Frágil. E Neymar se pronunciou hoje dizendo que é o momento mais triste da carreira e resumindo no texto que está no Instagram dele, dizendo que é difícil encontrar forças para voltar a jogar futebol, Paulo Lima. Ô, João, boa noite para todos. Eu queria, antes de falar do Neymar, falar de dois assuntos importantes que eu vejo nessa Copa do Mundo, nessa reta decisiva. O VAR sumido. O VAR desapareceu da Copa, ainda bem que o VAR desapareceu. Deixa ele quietinho lá. O homem do apito tá indo bem, né? Aquele que decide, que toma a decisão na hora certa. E outro detalhe, será se o clube, como você costuma dizer, dos campeões do mundo, esse clubinho vai ter mais uma seleção, hein? É porque França e Inglaterra... Pode ter. Né? Tem duas candidatas aí. Então, Bélgica e Croácia. Bélgica e Croácia. Agora, sobre o Neymar, eu acho que quem caiu foi a seleção brasileira, João. O Neymar, ele sai da Copa com a sua imagem arranhada. Eu acho que dar a volta por cima é tarefa de todos nós, em qualquer setor da vida. E ele vai ter essa responsabilidade, vai ter essa oportunidade na próxima Copa. No Brasil, ele saiu machucado. O Brasil foi vergonhosamente eliminado pelo 7-1. Dessa vez, ele passou a ser o protagonista da seleção brasileira. Evidente que não foi bem, mas não dá para jogar todas as tintas negativas da seleção brasileira em cima dele. Lógico que não dá. Você tem que dividir isso com os caras que jogaram e, acima de tudo, com o comando técnico da seleção. O primeiro tempo da seleção brasileira foi frágil, principalmente pela ausência do treinador. Principalmente pela ausência do treinador. E, acima de tudo, vejo eu, quando no segundo tempo ele vem da maneira como veio. Jogando Gabriel Jesus pela direita e não mexendo onde devia mexer. Tira o Felipe Coutinho do jogo que estava mal. Fez o passe, mas naquele momento não estava jogando bem. Tira o Neymar da ponta esquerda e aí só se carrega a tinta em cima do Neymar. O mundo só fala do Neymar. Só se fala do Neymar. Só se fala dele. Então, se você pensar que as grandes estrelas do futebol mundial foram embora, o Messi foi embora com a imagem muito mais arranhada do que o Neymar. O Neymar ainda tem mais uma Copa do Mundo. O Cristiano... Não, mas pela minha opinião foi, Paulo. Na minha opinião foi. O Cristiano Ronaldo, com 4 Copas do Mundo, foi um jogador, até certo ponto, que todo mundo sabia que a seleção portuguesa não era tão forte como a seleção brasileira e não tão forte como a seleção argentina. Mas o Neymar, eu acho que carregou, acima de tudo, esse peso de ser protagonista, esse peso de ser destaque no futebol mundial e, acima de tudo, que ele é um personagem que o mundo corre atrás dele. Cai, ele foi em alguns momentos, mas não em todos os jogos da Copa do Mundo. Foi um cara que sofreu muitas faltas e eu acho que cai a seleção brasileira. Cai em cima do Tite, sim. Quero que o Tite fica, mas o que o Tite fez na seleção brasileira no jogo final deixou muito a desejar. Estou de acordo. Ontem eu disse, para mim o Brasil perdeu em função de um erro do Tite e para mim o maior erro, apesar de ele ter errado também em não alterar rapidamente o time, foi não perceber a mudança tática da Bélgica mais rapidamente. E porque tomou 2 gols no primeiro tempo, porque ele não percebeu, então perdeu por causa do erro. Desse erro, na minha opinião. Agora, a parte disso, o Neymar sai mais machucado que o Messi. É só ver as manchetes. No dia que o Messi foi eliminado, não tinha metade das manchetes assim. Exato. Porque a seleção brasileira chegou mais longe. Mas não é por isso. Não, é porque o Neymar... Pera, você terminou de só concluir. Não, lógico. As manchetes todas vão em cima do Neymar, no mesmo foco. Ele sai como um jogador que se atira, que simula, que sofre faltas, mas que ficou com a fama de cai negativa. Isso eu concordo. O Messi não saiu com essa fama. A seleção argentina saiu com uma bagunça. O Sampaoli assinou a rescisão de contrato. Tudo tá em cima da... Rescindiu, é? A manchete hoje de manhã, não sei onde é que foi que eu li. Porque tinha uma multa de 20 milhões de dólares. A comissão estava assinando a rescisão. Os caras só fim de pagar essa grana pra ele. As manchetes não foram nessa direção. Então o Neymar tem que pensar sobre isso. E eu acho outra coisa. Ele tá achando que o mundo é surdo. Porque ele não fala. Isso é péssimo. Ele se manifesta pelas redes sociais. É o direito que ele tem. Agora, o jogador que quer ser o destaque protagonista do mundo, não pode se esconder. Ele não pode sair sem dar entrevista. Lógico. No momento que ele diz que é de maior dificuldade da carreira dele, sendo que ele fez parte do 7-1. Não jogou o 7-1, mas a campanha ele fez parte. Fez. Saiu um jogo antes. O último ponto.
o Neymar, além da questão dele ter que falar. Me perdi até. Fica calmo, PVC, calma. Organiza. É uma coisa rara você ficar perdido em PVC. É porque realmente o efeito da Copa do Mundo. Agora, o que me chamou muita atenção ali também. Só destacar um ponto. É que ele falou que está sendo muito difícil para ele encontrar forças para voltar a jogar futebol. Isso é um absurdo. Tá no Instagram dele, não é isso? Tá no Instagram, naquele texto ali. Fiquem à vontade, companheiro. Posso falar sobre isso? Pode, claro. Pode. Tá ali, ó. Tá ali. Eu vejo o Neymar como uma figura cada vez menor. É isso que eu ia falar. Eu ia falar que a gente vai parar de falar que ele vai ser o melhor do mundo, né? Desculpa. Era essa frase que eu ia dizer. Eu acho que ele é um personagem que só diminui. Por essas coisas, né? Por essas coisas. Eu olho essas aqui. Não, tá desse lado aqui, não é isso? Tá ali. Isso aí. Tudo isso que o PVC falou, claro, é um absurdo. O cara não dá entrevista, o cara não falar. O cara é o protagonista da seleção brasileira, né? Eu acho um desrespeito com o público, né? Que tá aqui, com todos que estão aqui para cobrir a Copa do Mundo, tudo bem. Mas ainda assim é um direito. Agora, quando o cara se manifesta dessa maneira, com um texto claramente escrito por algum assessor, com uma cascata monumental como essa, como é difícil voltar a jogar futebol. Que história é essa, negão? Que história é essa? Que é difícil voltar a jogar futebol é difícil pra você? Que bobagem é essa, né? É um cara que é milionário, é conhecido, é bem sucedido no futebol. Desde quando alguém precisa desse tipo de depoimento para ficar com pena do Neymar? Eu acho uma grande bobagem, uma grande demagogia, né? Eu acho que por isso que eu acho que ele diminui. Acho que a postura, saber perder é muito importante. Saber perder é muito importante. É encarar a realidade, encarar a derrota como que ela é e encarar de peito aberto, né? Uma derrota num jogo de futebol. Não passa disso. Ninguém está crucificando o Neymar. Estão criticando-o. A imprensa internacional, o mundo o critica, porque acha que ele é bobo. Que esse tipo de comportamento de um jogador de futebol não é aceitável. Exatamente isso. Ninguém gosta. É uma chatice, cara. É uma chatice. Mas justiça seja feita, né? Ele foi, assim, muito bobo no primeiro jogo. Assim, incrivelmente... E de lá pra cá ele mudou. E nos outros jogos ele melhorou. Só que... Essa reação não é pelo primeiro jogo, essa reação é pela carreira dele. Ele é um jogador assim. Ele já chegou na Copa com essa fama. Sim, que ele carrega lá da Olimpíada, que ele carrega de quando ele foi jogar na Europa, né? Então é uma coisa que ele só vai se livrar dela, primeiro, quando parar de fazer isso. Segundo, quando passar a encarar a vida como que ela é. E não como um conto de fadas de rede social. Rapaz, será que o Neymar... Será que o Neymar... Veja bem, quando o Robinho surgiu... se esperava que o Robinho atingisse uma posição de mais destaque do que ele atingiu na carreira. Sim. A expectativa era essa em relação ao Robinho. Robinho, que teve uma boa carreira, não chegou ao patamar que esperávamos. Será que Neymar está caminhando para esse ponto? Será? Ele tem 26 anos, hein? O Neymar já sentou no banco dos melhores do mundo. Vamos lá, eu acho que até hoje... Vamos lá, vamos fazer justiça aqui. O Neymar hoje... só falta no currículo dele uma Copa do Mundo. Só falta isso. Que em clube ele ganhou tudo. E detalhe, jogando no mesmo time que o Messi, teve um título de Champions League que ele ganhou como um dos protagonistas, inclusive sendo artilheiro. Quer dizer, eu acho que ele só não ganhou a bola de ouro hoje porque hoje existem dois caras chamados Cristiano Ronaldo e Messi. Senão ele já teria... pelo menos uma ou duas bolas de ouro. Mas é isso que eu discuto nesse período. Eu acho assim, ó, a conduta dele, PVC jogou nessa Copa. Eu tô analisando a trajetória dele na Europa. Não foi finalista no ano passado, Calheiro. Eu sei, PVC. É o segundo ano que ele vai ser finalista. PVC, você tá distorcendo o que eu tô falando. Tô dizendo que desde o momento que ele chegou na Europa, se não tivessem dois jogadores chamados Messi e Cristiano Ronaldo, talvez ele já tivesse até duas bolas de ouro. Eu não tô falando o ano. Eu tô dizendo que ele poderia ter até duas bolas de ouro. É isso que eu tô falando. Não tô discutindo se ele foi melhor que De Bruyne, quando é que ele jogou bem, quando é que ele jogou mal. Tô analisando o contexto todo. Seja lá quem for. Eu tô dizendo que ele, só por isso, ele já é maior que o Neymar. Maior que o Robinho. Sim. Ele é um grande jogador. Só desculpa, Calheiros. Eu acho que ele é maior do que o Robinho, sim. A minha colocação é a seguinte: será que ele está entrando numa rota parecida com a do Robinho, que ele não atingirá o patamar que esperávamos na carreira? Mas eu acho que ele pode. Ele tem uma grande chance. Ele tem uma grande chance em 22, porque ele tem bola para isso. E estará com 30 anos. O que ele peca, o Neymar peca?
Isso que a gente está vendo aí, a repercussão mundial da volta do Neymar, frágil, caiu, tá? Agora é para ele saber que esse não é um discurso apenas da gente no Brasil. Que o mundo inteiro agora enxerga esse perfil dele negativo. Que ele mesmo colheu, ele é o único responsável por isso. Ninguém mais, é só o Neymar. E são justas essas críticas. O Neymar agora tem que ter consciência que ele precisa mudar a imagem dele. Ele precisa se tornar homem, ele precisa amadurecer, deixar de ser mimado, sair um pouco das asas do pai dele, que não é a pessoa mais indicada para tocar tudo na carreira dele, né? E largar esse lado fora de campo nas mãos de pessoas mais qualificadas. Porque hoje o mundo do Neymar é Neymar, a família dele, a namorada e os toys. É muito pouco para um cara da dimensão dele. Parar de querer aparecer mais do que qualquer evento. Outro dia, antes da Copa do Mundo, ele foi para um evento, ele estava igual o Michael Jackson. Ele não precisa disso. Ele tem que ser discreto e fazer o que ele sabe fazer e muito bem. Jogar futebol.